Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver sobre a linguagem R e Python. Qual dessas linguagens é ideal para você trabalhar com ciência de dados? Então vamos lá. Bom, qual linguagem eu devo escolher para trabalhar com Data Science? Essa é uma pergunta muito comum e a resposta que eu tenho para você é: depende da função que você vai exercer. E eu vou te mostrar aqui ao longo dessa aula quando cada linguagem, quais as vantagens e desvantagens de cada linguagem, no caso R e Python. Então vamos lá. Vamos começar com a linguagem R, né? A linguagem R é uma linguagem estatística e por isso ela contém diversas opções para análise estatística. Então, para trabalhar com estatística ou com recursos que envolvem estatística, R é uma linguagem fortíssima e é uma linguagem que ganha do Python nesse aspecto, né? Então, nesse aspecto, não tem como comparar a força dessa linguagem. Então, quando o assunto é estatística, a R contém diversas bibliotecas, recursos, frameworks para você trabalhar com estatística. Isso significa que dá para fazer a mesma coisa utilizando diversas bibliotecas diferentes. Isso é muito interessante porque dá muita possibilidade para o analista de dados, tá? Para o cientista de dados também, para trabalhar com recursos que envolvam estatística, você conseguir trabalhar com distribuições, probabilidades, etc. Além disso, o R é muito forte na questão de visualização de dados, tá? Então, o R contém diversas bibliotecas disponíveis para você trabalhar com visualização de dados, contém diversas bibliotecas também, recursos para trabalhar como dashboards, tá? Bibliotecas e ferramentas em geral para trabalhar com visualização de dados. Então, na minha opinião, esses são dois fatores importantíssimos, tá? Diferentes, as principais diferenças entre o R e o Python. E esses dois fatores que eu acabei de dizer são fatores que, na minha visão, ganham do Python, né? Então, se você está trabalhando com R, você tem mais recursos, você tem mais força para lidar com estatística e com visualização de dados. Isso a gente resume em análise exploratória de dados. Então, se você for trabalhar com análise exploratória de dados, tá? Então, no caso de um analista de dados, que o objetivo é trabalhar obtendo insights dos dados, fazendo modelagens estatísticas, visualização de dados, etc., tá? Então, o R é a linguagem específica para esse tipo de função, ok? Bom, não quer dizer que você não pode trabalhar com R e trabalhar com ciência de dados, né? Porque a análise exploratória de dados é apenas uma parte, né, do trabalho de um projeto de Data Science, ok? Mas se a sua função for apenas trabalhar com dados, apenas fazer análise estatística, tirar insight e não necessariamente envolver machine learning ou não necessariamente ter um modelo ali, porque você vai entregar uma solução, o R você vai ter mais recursos para trabalhar que é com Python, ok? Agora vamos às desvantagens dessa linguagem. A principal desvantagem do R, na minha visão, é que, por ser uma linguagem estatística, essa linguagem contém pouca integração com frameworks web, frameworks utilizados na indústria. Então, o R é mais fraco nessa questão se comparado ao Python. Então, frameworks como Django ou Flask, como a gente vai ver mais aqui na frente, na aula, são frameworks que é mais difíceis de integrar com o R, por ser escritos em outra linguagem, obviamente, ok? Então, outro recurso também que é uma desvantagem da linguagem R é que você tem menos opções para trabalhar com Deep Learning. Então, se você for um analista ou um cientista de dados que vai trabalhar com Deep Learning, com R você tem menos opções do que se você estivesse utilizando o Python, ok? Mas ainda assim dá para trabalhar. Então eu resumo da seguinte forma: se o seu trabalho for de um analista de dados e você não vai envolver Deep Learning ou Machine Learning, você vai ficar muito bem servido se utilizar R, ok? Bom, agora passamos para o Python aqui. A linguagem Python, por ser uma linguagem de programação mais versátil, ela contém outros recursos que são de vantagens e desvantagens, né, se comparado com o R. Então, a principal desvantagem, a gente já falou anteriormente, é que com Python você tem menos opções para trabalhar com análise estatística, tá? Você tem menos opções de bibliotecas, de recursos e assim por diante. O mesmo a gente pode dizer no caso da visualização de dados. Então, com Python você tem bibliotecas interessantes, você tem ferramentas interessantes para trabalhar com visualização de dados, mas ainda assim o R ganha nesse aspecto, né? O R ganha nesse quesito estatística e no quesito visualização de dados, ok? Então, com R a gente tem mais bibliotecas, tem mais ferramentas para criação de dashboards, ok? Então, o R ganha nessa questão, ele ganha também na questão estatística. Mas, quando o assunto é integração com frameworks web, tá? O Python ganha
nessa questão, porque o Python, por ser uma linguagem mais versátil e por ter frameworks que são escritos em Python, o Python tem bastante vantagem se comparado ao R para integração com esses frameworks, como é o caso do Flex, do Django e assim por diante. Além disso, o Python também é muito mais poderoso quando o assunto é Deep Learning. Por quê? Porque existem muitas opções de bibliotecas, existem muitas opções de plataformas que permitem você trabalhar com Deep Learning utilizando o Python. Então é meio que uma linguagem padrão quando o assunto é Machine Learning e Deep Learning, ok? Então, por exemplo, né, um grande exemplo, as mais famosas são Keras, PyTorch ou TensorFlow, ok? Então são bibliotecas que são mais apropriadas para quem está trabalhando com Python, tá? Então o Python ganha nessa questão biblioteca. Então quando o assunto é ciência de dados, quando você for trabalhar exercendo a função de cientista de dados, eu recomendo fortemente que você utilize Python, tá? Porque você tem essas questões de integração. E você, como cientista de dados, muitas vezes você vai trabalhar com análise de dados, que dá para trabalhar com Python também da mesma forma, com bibliotecas estatísticas, etc. Tá? Eu não disse que não tem como trabalhar, eu disse que tem menos opções, né? Então dá para trabalhar também com Python, mas você vai partir para um ponto onde você vai criar um modelo, provavelmente. Esse modelo você vai querer fazer o deploy desse modelo em produção, você vai querer integrar o seu trabalho, a sua solução com algo que foi desenvolvido ou com alguma aplicação existente e assim por diante, ok? Então o Python ganha nessa questão também. Bom, falando um pouco mais da integração com frameworks, né? No caso aqui, os exemplos que eu dei foram o Flex e o Django. Então é muito comum a gente ver pessoas utilizando o Flex, por exemplo, para criar uma API para fazer deploy de modelos de Machine Learning ou Deep Learning, ok? Então, quando você está trabalhando com Python, você tem essa vantagem, né? Que diversas ferramentas de integração, né? Com ferramentas que você pode criar com frameworks web, como por exemplo o Flask e Django, te permitem criar APIs para você publicar o seu projeto, para você publicar o seu modelo, deixar ele hospedado em algum servidor público, por exemplo, ok? E aí você trata isso com API, com acesso, etc. Então, pelo fato de a linguagem Python foi a linguagem mais utilizada por frameworks web, como Flask e Django, né? Foi usada para escrever esses frameworks, por exemplo. Então, você já tem naturalmente uma integração. Sem contar que quando você está trabalhando com Python, é muito comum, né? O seu trabalho como cientista de dados, é muito comum você ter que expor a sua solução, criar um modelo de Machine Learning ou Deep Learning que vai ficar integrado a uma solução da empresa, a um software da indústria, por exemplo, e com Python isso é muito mais fácil, porque muitas empresas utilizam Python hoje em dia, né, nas suas soluções de RP, etc. Então é muito mais comum, ok? Outra grande vantagem da utilização de Python é integração com plataformas em cloud. Então, hoje em dia é muito comum a gente trabalhar com cloud, né, a gente trabalhar na nuvem, ou seja, trabalhando com servidores ou aplicações em nuvem. Então é muito comum a gente trabalhar, tá, com ferramentas e plataformas como a AWS ou plataformas de nuvem da Microsoft e do Google. Então aqui a gente pode ver que o Python contém uma integração nativa, quase que nativa, com a nuvem da AWS, ok? Que é o produto do Amazon SageMaker, que é uma ferramenta, uma plataforma para você trabalhar com Machine Learning na nuvem da AWS, então é bem legal. Outro recurso também, outra plataforma também que possui forte integração para trabalhar com Python é o Azure da Microsoft. O Azure da Microsoft, né, o Azure Machine Learning contém também recursos para você trabalhar com Python, também contém recursos para trabalhar com R, né? Então, como eu falei, o Python ele estende mais as capacidades, as suas opções de trabalho. No caso do Google também contém bibliotecas e recursos para trabalhar com Python. Então, resumidamente, o Python estende as suas capacidades para você trabalhar como cientista de dados, onde você vai trabalhar na parte de análise, trabalhar na parte de prototipação da solução, na parte de Machine Learning ou Deep Learning, por exemplo, e por fim você vai expor isso, você vai entregar uma solução completa, tá? A Python vai te dar mais opções nesse aspecto. Bom, esse vídeo era isso, eu queria mostrar as diferenças da linguagem Python, quais são as vantagens, quais são as desvantagens da linguagem Python, da linguagem R, qual você deve escolher se você quer se tornar um cientista de dados ou se você quer trabalhar com projetos de ciência de dados, iniciando do zero até conseguir entregar uma solução completa. Então, a minha recomendação é que você utilize a linguagem Python.
Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário aqui para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Curta, compartilhe com seus amigos e a gente se vê em breve. Um abraço.